Professor, bom dia. Pode falar, Danilo. Tranquilo. Ontem eu perdi, eu não sei nem se é com você. Ontem eu perdi uma aula porque minha câmera não. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre classificação das vias e classificação dos veículos. Vocês terão uma pequena noção aí de vias e veículos. Então vamos falar sobre via, começar falando sobre via. Via é a superfície por onde transita. Quando a gente fala superfície é o chão, o solo, né? A superfície por onde transitam veículos, são os carros, né, transitando ali nas vias. Pessoas, quando a gente fala de pessoas, são os pedestres, né? As pessoas, elas têm que transitar pela calçada. A calçada é o trânsito seguro para o pedestre, né? Quando você coloca o pé fora da sua casa, você já está na via. Por quê? Vocês estão vendo logo aqui na frente, ó, compreendendo pista, calçada. Então, quando você coloca o pé fora da sua casa, você pisa na calçada, né? Com exceção do pessoal que mora ali na Boilândia. Não sei se vocês conhecem a Boilândia ali, José Walter. Lá no José Walter tem ruas, pessoal. Se alguém morar lá é só brincadeira, viu? Se alguém morar lá é brincadeira. Tem ruas onde não tem calçada, a pessoa já bota o pé fora de casa já na pista. É interessante lá. Qualquer dia desse eu vou bater lá, vou bater uma foto e vou trazer pra cá. Alguém conhece o bairro José Walter aí? Ninguém, né? Lá, Sim, moro Sim, eu nele. conheço. mora no José Walter? Moro próximo. Ninguém disse que mora lá, só mora próximo. Já não tem essa artimanha aí. Ninguém mora lá, é só próximo. Interessante. Ninguém que mora lá no José Walter. Lá tem ruas que elas são tão estreitas que não tem calçada. Então o cara já bota o pé fora de casa, ele pode ser atropelado. É interessante isso aí. Porque a calçada, pessoal, não faz parte da casa, não. A calçada, ela é parte da via. Ela é pública. Aí você tem uma função social de cuidar da calçada. Tem gente que faz ela de cerâmica, de porcelanato. Tem gente que é de cimento que chama cimento morto, eu acho. Mas a calçada, ela é pública. A calçada, ela tem a função dela, que é para os pedestres andarem, para eles não andarem no meio dos carros. A pista, né, é para os veículos e a calçada para os pedestres. Então, só um minuto. Continuando. Via é a superfície por onde transitam veículos. Os veículos transitam onde? Na pista. Pessoas. Pessoas transitam na calçada. O local seguro para o pedestre transitar é a calçada. E os animais transitam em tudo que é canto, né? Tanto na pista quanto na calçada. Os animais, eles ficam em todo canto. Tem animais que são guiados, tipo, você leva o seu cachorrinho, você leva ele na coleira ali, né? Pela calçada. Já se o cara tiver num cavalo, montado num cavalo, ele vai andar na pista, né? De rolamento. Então, é relativo. Então, a via, ela compreende pista. Quando a gente fala em pista, pessoal, é o local onde os veículos devem trafegar. Aqui, ó, é uma pista de mão única. Como é que eu sei? Essas linhas aqui tracejadas, também chamadas de seccionadas, elas são aqui da cor branca. Elas têm a cor branca, então significa que tem um único sentido aqui nessa via. Tem um único sentido. Ou é o sentido de ir, ou é o sentido de vir. Por quê? Porque ela só tem um único sentido. Tá aqui a linha tracejada de cor branca. A gente vai ver isso mais na frente, a sinalização. Então, pista é o local adequado para os veículos transitarem. Eles transitam pela pista. E os pedestres? Os pedestres têm que transitar pela calçada. Passeio, trânsito seguro para os pedestres. O pessoal também chama a calçada de passeio. O passeio é como se fosse o calçadão, porque calçada ela fica na frente da casa, né? Já o calçadão é como se fosse, não sei se já conhece ali o Conjunto Ceará, tem um canal e tem um calçadão.
para as pessoas transitarem assim, não sei se vocês conhecem, em alguns bairros tem. O calçadão é um local para o pedestre transitar que não fica em frente da casa, né? Também chamado de passeio, né? Não fica em frente de uma casa, por isso não é uma calçada. Aí é chamado de passeio ou calçadão, né? Então aqui, do lado esquerdo aqui, a gente tem uma calçada aqui maravilhosa. Pelo menos tu é doido na calçada aqui dos sonhos. Ela é toda nivelada, ela tem a mesma altura, uma grande distância. Ela tem as subidas de veículos pintadas na cor vermelha, que pode tanto subir veículos, né, para as garagens, como subida de cadeirantes. Ela tem uma pista aqui no meio da calçada, destinada para os deficientes visuais, né, com braille, né. Ela é bem limpinha, ela é larga, ela é nivelada. Uma calçada maravilhosa. Aí eu moro na periferia, não sei onde é que vocês moram, mas eu moro na periferia. Esse aqui, ó, é o padrão de calçada na periferia, né? E essa calçada aí, ó, as árvores estão crescendo, né? As raízes estão quebrando a calçada está toda quebrada, desnivelada, tá criando mato. É uma calçada comum. Se você notar, ela tem um desnível com a próxima calçada ali, ó. Ela tem um desnível. Para vocês que são jovens, eu também me considero jovem, né? É tranquilo, você anda ali com dificuldade, mas anda. Mas você pensa para um idoso. Pensa para uma mulher empurrando o carrinho da criança. Então, imagine essa calçada aí. Eu vou dar um exemplo. A minha mãe já tem uma certa idade, né? E ela gosta de caminhar, né? Aí de vez em quando ela vai fazer as caminhadas dela, ela cai, pessoal, nessas calçadas aí. Às vezes é um batente, às vezes é uma calçada escorregadia, às vezes está assim toda quebrada. Minha mãe já caiu algumas vezes, né? Porque na periferia é assim, é toda desnivelada, tem uma calçada alta, a calçada é mais baixa. Às vezes elas estão sujas, cheias de mato, estão quebradas, né? Então, a expectativa é que nossas calçadas fossem essas do lado esquerdo, né? Aqui deve ser lá na beira-mar, na aldeota deve ter essas calçadas aqui, né? E aqui é realidade. Eu fico doente quando eu vejo as mães empurrando o carrinho da criança na pista. Eu fico doente, correto, andar pela calçada. Eu até entendo que a calçada é toda quebrada, eu entendo. Mas, cara, na pista tu tá arriscando a tua vida e a vida da criança, e a criança não tem culpa. Porque você andar na pista, pessoal, sei lá, você tá dando a chance de alguém lhe atropelar. Você tá num local para trânsito de veículos. Aqui o pessoal prefere andar na pista. Ainda diz assim, sei que ele não é doido, ele tá me vendo, ele não é cego. Aí quem tem que se virar para sair do meio são os motoristas para tirar o carro. O pedestre anda na pista achando que está cheio de razão. Não é, ali, é local para veículo. O pedestre tem que fazer o quê? Ele tem que atravessar a pista. Atravessar a pista do mesmo jeito os carros. Os carros, pessoal, não podem transitar na calçada, não. Eles podem atravessar a calçada para colocar o carro dentro da garagem e para tirar o carro dentro da garagem. Ou dentro de um estacionamento de um shopping, estacionamento de uma loja. O carro deu certo aí pro Paulo Ricardo. Seja bem-vindo, irmão. Depois tu canta uma música aí para nós aí. O carro, ele não pode transitar pela calçada. Ele só pode atravessar a calçada para entrar numa casa, para entrar numa loja, no estacionamento, no shopping, numa loja. Ele não pode transitar na calçada. A mesma coisa é o pedestre. O local do pedestre caminhar é na calçada. A pista ele pode atravessar. Então, irmão, tu que entrou agora, Paulo, a gente ainda está aqui no início, dá para a gente dar uma recapitulada aqui, ó. Eu li aqui essa frase, né? Via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais. Os veículos são dirigidos, né, guiados pelas pessoas. As pessoas aqui são os pedestres. Os pedestres devem caminhar pela calçada. O local do pedestre transitar de maneira segura é a calçada. Não é para ele transitar na pista, não. Pista é para transitar os veículos. E os animais
Eles podem ser guiados, né? Por exemplo, você puxa seu cachorro, né, pela coleira, você vai andar na calçada. Se você estiver montado num cavalo, você vai andar na pista. Então, a via, ela compreende pista. Pista é o local que os veículos devem transitar. Os veículos devem transitar na pista. A pista, essa linha vermelha aqui está compreendendo toda a pista. Essa pista aqui é uma via de mão única. Quer dizer que ou ela só vai, ou ela só vem. O que me garante isso, essa faixa seccionada aqui, ó, a gente vai ver mais na frente, sinalização, ela está aqui na cor branca. Ó, ela indica apenas um sentido, ou só vem ou só vai. Se fosse cor amarela, o lado direito vai e o lado que vem. Se fosse aqui na cor amarela, seria 2 sentidos. Essa faixa ali, ela iria, por quê? Porque o nosso lado correto de dirigir é o lado direito. Então, como ela está aqui na minha frente, o meu lado direito é esse aqui. Para quem está vindo, o lado direito é esse. O Brasil adota o lado direito de direção. A maioria dos países, com exceção da Inglaterra, a Inglaterra é o lado esquerdo. Então aqui, ó, se fosse faixa amarela, se fosse aqui uma faixa amarela, ela ia indicar que essa via teria 2 sentidos. Um exemplo aqui, peraí. Faixa do sentido. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Aqui, ó. Faixa amarela. Aqui já tem até as setas, ó. Faixa amarela no meio da via indica que são 2 sentidos, ó. O lado direito vai, e para quem vem, o lado direito dele é esse aqui, ó. Agora, nesse sentido que eu estou aqui olhando para a via, aqui é o lado direito. Aqui vai, e para quem vem, esse é o lado direito, vem. Então, a faixa amarela aqui indica que essa via tem 2 sentidos. Essa faixa aqui contínua, aquela lá, estava mais ou menos aqui, né? Ela aqui, ó, ela é seccionada, quer dizer que pode trocar de faixa. Essas aberturas aqui indicam que você pode trocar de faixa. Essas aberturas. Já essa aqui que não tem abertura, ela é contínua. A gente vai ver isso bem específico mais na frente. Ela indica que não pode trocar de faixa. Você imagina como isso aqui é um paredão, um muro. Você não pode trocar de faixa, que é um muro. Já aquela que tem espaços entre o muro, você pode. Mas a gente vai ver isso mais na frente. Então a gente estava falando, deixa eu só colocar. Ela só pode quando for ponte aguda, né? Então, os pontinhos, a pessoa pode fazer uma ultrapassagem, né? Correto, você pode trocar de faixa quando é assim, seccionada, né? Tracejada. Então, nós falamos aqui da pista, local seguro para os veículos transitarem. Pista. Ia perguntar mais alguma coisa, irmão? Tranquilo? Não. Beleza. Calçada é local seguro para os pedestres transitarem. Os veículos na pista, os pedestres na calçada. O que é que o pedestre pode fazer na pista? Ele pode atravessar a pista. O que é que o veículo pode fazer na calçada? Ele pode atravessar a calçada. O pedestre atravessa a pista para ir para o outro lado. O veículo atravessa a calçada para entrar numa garagem, para sair da garagem. É o único momento em que o carro pode transitar na calçada é esse. Entrar na garagem, sair da garagem, ou então entrar no estacionamento, sair no estacionamento de um shopping, de uma loja. Aí esse é o único momento que ele pode transitar na calçada e o trânsito dele é perpendicular, é atravessando. Não é andando na calçada, ele atravessa a calçada para entrar no estacionamento, um shopping, loja, alguma casa. Então, a gente já falou que quando você coloca o pé fora de casa, você está na via. Você vai para o ponto do ônibus, você está transitando pela calçada, a calçada faz parte da via.
Você vai comprar o pão, você vai pela calçada, você já está na via, você já está no trânsito. Você vai na casa do vizinho, aquele pequeno percurso que você sai da sua casa e entra na casa do vizinho, você estava no trânsito. Porque a calçada, ela faz parte da via. Agora vamos ver o acostamento. O acostamento, em vias rurais, tem um espaço aqui na lateral que é chamado de acostamento. Não são todas as vias que tem, né? Algumas vias têm um acostamento. O acostamento ele tem algumas funções. O acostamento é para o trânsito de pedestres. Não faz parte da pista. A pista é aqui, ó. A diferença aqui, ó. Como não tem calçada, quem tem que transitar ali pelo acostamento é o pedestre. Por quê? Porque não tem calçada. Não tem local seguro para o pedestre aqui, não. Então ele transita pelo acostamento. Quando é que o veículo pode utilizar o acostamento? Pode fazer ultrapassagem? De maneira nenhuma. Não é para veículo transitar ali. O veículo não pode transitar aqui não, pessoal. Aqui é para pedestre. Agora, no caso de uma emergência, o teu carro furou o pneu, uma via rural, como essa via aqui, pessoal, ela é uma via de trânsito veloz, ela é de 100 a 110 km por hora. Então, você não vai parar o seu carro aqui no meio da via não, pessoal. Você não vai parar seu carro aí não, porque o carro que vem atrás a 110 por hora, ele talvez não consiga parar a tempo. Vai dar uma lenhada grande aí. Então você não para seu carro numa via rural assim, no meio da pista não, pessoal. Porque o carro que vem atrás pode ser que ele não dê tempo dele parar. Ele vai se tacar no seu, vai ser um desastre. Então, se der um problema no seu carro, você vai puxar para onde? Para o acostamento. Por quê? Porque é uma emergência. Você pode usar o acostamento em emergências. Você vai encostar seu carro lá, vai ligar o pisca-alerta que indica que o carro está em alguma emergência, vai descer do carro, vai pegar o triângulo. Como aqui é uma via veloz, você vai ter que andar, se for durante o dia, mais ou menos uns 100 passos para colocar o triângulo, indicando que tem um problema ali. Mas como você está no acostamento, não precisa nem disso tudo, não. Você dá uns 30 passos, 40, né? Para indicar que você está ali numa pane, né? A gente vai ver a questão dos passos mais na frente. Você resolve ali o seu problema, ou chama um reboque, um mecânico, depois segue viagem. Então, o acostamento ele é para o pedestre transitar, mas o veículo pode usar em caso de emergência. Outra situação que pode utilizar, o veículo pode utilizar o acostamento, no caso de uma parada. O que é uma parada? Vai descer ou vai embarcar alguém no veículo, né? Ele para lá, liga aqui o pisca, para que desce alguém ou sobe alguém e ele segue viagem. Foi uma parada, uma imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque ou desembarque de pessoas. E ele segue viagem. O carro não pode estacionar aqui não, pessoal. Não pode estacionar no acostamento. Vai ser multado. Ele pode parar, imobilizar o veículo, ou desce alguém ou sobe alguém, ele segue viagem. Se descer alguém, subir alguém e ele continua parado, é um estacionamento. Ele pode ser multado. Quando é que também pode utilizar, o veículo pode utilizar o acostamento? Em acidentes. Teve um acidente aqui, 2 veículos, 3. Eles tentam resolver ali quem vai pagar, quem não vai, fazem um acordo. Fez o acordo, não vai precisar da perícia. Coloca os carros lá no acostamento e quando espera reboque ou mecânico, o que seja. Pode não, Alisson. Até porque o agente lá fora não vai ver que você está atendendo o celular, não. Ele só vê você estacionado lá, né? Ele não sabe se você está atendendo o celular, o que você está fazendo, não. Então, se houve um acidente,
Enquanto vocês resolvem ali, terminou de resolver, tira o carro da pista para não atrapalhar o trânsito, liga o pisca-alerta e espera lá um reboque, alguma coisa, né? E se for uma via de mão dupla, você pode utilizar o acostamento para fazer um retorno em segurança. Como assim? Se eu não fechei lá aquela foto. Peraí. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui. Difícil achar uma foto quando eu quero, mas a gente vai ver mais na frente. Vou pegar essa aqui por enquanto. Aqui, ó, vamos dizer... Aqui não pode, né? Vou pegar essa aqui. Vamos dizer que... Vamos dizer que... Aqui, né? Vamos dizer que o Ítalo está indo no sentido aqui, né? Indo para lá. E ele lembra que esqueceu, um exemplo, uma carteira, esqueceu o celular. Só que nesse outro sentido aqui, pessoal, tá vindo muito carros aqui, ó. Ele está indo e ele quer voltar. Quando você está indo no sentido e quer voltar no sentido oposto que você estava indo, né? Se chama de retorno. Então ele está indo aqui nesse sentido e aqui está vindo muitos veículos. O que é que ele pode fazer? Ele vai encostar aqui, ó, no acostamento. Vai ligar o pisca de direção e vai esperar até parar de vir carros do lado de lá e parar de vir carros aqui atrás dele, ó. Quando ele se sentir em segurança, ele faz aqui um movimento de retorno. Ele para o carro aqui no acostamento aqui e liga o pisca, né? Os carros vão ficar passando aqui por ele e os carros vão ficar vindo aqui pelo outro lado, ó. Vamos dizer que o fluxo esteja muito grande, então ele vai parar aqui e vai esperar com o pisca ligado. Quando ele vê que não vem carro daqui, não vem carro de lá, ele faz o movimento aqui de retornar. Então, para isso, ele pode utilizar o retorno. O retorno não, o acostamento, para fazer um retorno em segurança. Ele pode utilizar o acostamento. Então, nós falamos até agora sobre pista, calçada, estamos aqui falando de acostamento. O acostamento é para o trânsito de pedestres, mas o veículo ele pode utilizar em caso de emergência. Deu uma pane, ele conserta lá o acostamento, liga o pisca-alerta, coloca o triângulo. Em caso de parada, embarque, desembarque, segue viagem. Em caso de acidente, resolveu ali o problema, leva os carros para lá enquanto espera o reboque, espera o mecânico. Retorno. E também quando ele quiser virar à esquerda. A gente vai ver mais na frente, vai ter uma foto que fica mais fácil de ensinar. Então, nós falamos de pista, falamos de calçada, falamos de acostamento, agora vamos falar de ilha. Ilha é um obstáculo físico redondo. Obstáculo físico redondo na pista de rolamento, cercado de pista por todos os lados, por isso o nome de ilha. É um obstáculo físico de formato redondo. E ele tem pista por todos os lados. A ilha também é chamada de giradouro e também é chamada de rotatória. Ilha, giradouro, rotatória. Quem tem a preferência, pessoal, é de quem já está girando aqui na ilha. Como assim? Vocês estão vendo que lá na frente ali, ó, tem ali é o nome páreo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aqui é o nome páreo. Aqui tá tranquilo, ó, porque só tem ele, né? Então, mas geralmente, pessoal, a rotatória, deixa eu pegar aqui uma rotatória.
rotatória grande aqui. Então, essas fotos aqui tem poucos veículos. Mas geralmente, pessoal, a rotatória ela é lotada de veículos, né? Porque ela recebe veículos de tudo que é lado. Deixa eu pegar essa grande aqui. Aqui são locais grandes, geralmente de interior, para ser assim, um trânsito tão tranquilo. Mas aqui em Fortaleza, a rotatória ela é lotada de veículos, não para não, porque ela recebe veículos de todos os lados. Ó. Como eu falei para vocês, não escutei, Augusto. Ó. Aqui na Calcaia tem quase uma parecida com essa. Pronto. Ali em frente, Facões da Paçoca. Ali perto do posto ali, da Policlínica. Em frente, Facões da Paçoca ali, do posto, né? Pronto. Então, a ilha, pessoal, é redonda, é um obstáculo físico. Feito pelo homem, redondo. Aqui, pessoal, aqui vocês estão vendo essa faixa branca aqui, ó. É pare. Aqui também era para ter uma faixa branca de pare. Aqui, ó, faixa branca de pare. Aqui também porque já apagou, faixa branca de pare. A preferência é de quem já está aqui fazendo, circuncidando aqui a ilha. Ó. Ele tem a preferência. Então esses carros aqui eles param até chegar a vez dele. Ó. Aqui, ó, ele tem que parar aqui, esse para ali, até chegar o momento que ele possa fazer a rotatória em segurança, porque a preferência é de quem já está aqui. Ó. Você que ainda vai entrar tem que esperar até a hora certa, né, que não venha nenhum carro para poder entrar. Aqui no Brasil a gente utiliza a mão de direção, que é o lado direito. Né? Então, tá aqui, ó, lado direito, e quem vem ali é o lado esquerdo. Então, ele para aqui, espera até o momento dele de entrar. Ele entrou, ele pode entrar aqui, ó. Ele pode circuncidar ela aqui para ir direto. Ó. Isso eu estou dizendo esse carro branquinho aqui. Ó. Se ele quiser ir para a esquerda, ele vai fazer aqui, ó. Para entrar lá. Ele pode fazer isso aqui? Não. A mão aqui no Brasil é o lado direito. Isso aqui ele está indo na contramão. Está indo para o lado esquerdo é a contramão. Tem que ir aqui pelo lado direito, circuncida aqui a ilha e vai lá. Se ele quiser fazer o retorno, ele pode fazer isso aqui? Não, porque ele está indo na contramão. O lado direito é o lado correto. Então ele vai por aqui, volta e faz o retorno. Isso aqui é uma ilha, ele é utilizada para fazer retorno, por exemplo. Ele quer retornar, ele não pode fazer isso aqui não, pessoal. Aqui, o lado esquerdo é contramão. Como tem aqui um lado direito, se não tivesse um lado direito, mas tem, ó. Tem aqui, ó. Então, ilha é um obstáculo físico redondo, cercado de pista por todos os lados. E na ilha aqui você pode ir direita, frente, esquerda e retorno. Tranquilo até aí? Aqui, essa ilha aqui, possivelmente é no sul, né? Um local mais frio, pode ser Curitiba, pode ser Rio Grande do Sul, né? As flores aqui, né? Aqui o nosso estado, como é muito quente, não aguentaria o sol, né? Essas flores morreriam, né? A nossa aqui é mais para esse tipo aqui, ó, palmeiras ou coqueiros, né? Que aguenta o sol, né? Então a preferência de quem já está circuncidando a ilha. Então falamos de pista, calçada, acostamento e ilha. Vamos falar agora do canteiro central. Canteiro central é um obstáculo físico que separa duas vias. Um obstáculo físico que separa as duas vias. Tem canteiros centrais que são bem largos aqui, ó. Dá até para colocar cadeiras, mesa, pracinha. Dá para fazer até uma pracinha aqui. Várias árvores grandes. E tem canteiros centrais que são estreitinhos. Mas são obstáculos físicos. Aqui tem um, aqui tem outro. São obstáculos físicos.
Então, o canteiro central é um obstáculo físico que separa duas vias. Aqui uma pista, aqui outra pista. Aqui uma pista, aqui outra pista. Obstáculos físicos. Se for só um desenho no chão, não é um canteiro central. Pode ser só uma linha pintada no chão, pode ser, mas não é um canteiro central, é apenas uma divisão, né? Então, via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais. Os veículos têm que transitar na pista de rolamento. As pessoas nas calçadas. Os animais, se for guiado pelo dono, né? Se for um cachorrinho, um leão, se estiver na coleira, né? Um sapo, na calçada, se estiver na coleira. Se você estiver montado no leão, vai andar na pista de rolamento. Se estiver montado num cavalo, vai andar na pista de rolamento. Se estiver montado numa onça, vai andar na pista de rolamento. Agora, os animais às vezes também estão soltos, né? Estão soltos, ela fica onde quer, vai para um lado, vai para o outro. Então, a via, ela compreende, ela é formada pela pista, local seguro para o trânsito dos veículos. Ela é formada pelas calçadas, local seguro para os pedestres transitarem. O pedestre, a pista, ele tem que apenas atravessar a pista, não é para ele transitar pela pista, ele atravessa de maneira perpendicular de um lado para o outro. O veículo na calçada, do mesmo jeito, ele não deve transitar na calçada, ele pode atravessá-la para entrar ou sair da garagem ou estacionamento de shopping, loja, de alguma área assim, condomínio. O acostamento não é para transitar veículos no acostamento, mas eles podem utilizar em casos específicos, emergência, em caso de acidente, em caso de parada, em caso de retorno, em caso de virar à esquerda, ele pode utilizar nesses casos, mas ele não pode transitar, não pode estacionar, não pode fazer ultrapassagem utilizando o acostamento. Mas o pedestre, como não tem calçada, ele pode transitar pelo acostamento. A ilha é um obstáculo físico redondo. A preferência é de quem já está circuncidando a ilha. Quem ainda vai entrar tem que esperar a vez dele. Canteiro central é um obstáculo físico que divide duas vias. Ele pode ser largo, pode ser estreito. Desde que seja físico e divida duas vias, é um canteiro central. As vias são classificadas em urbanas e rurais. Urbanas começam e terminam dentro da mesma cidade. Começou e terminou dentro da mesma cidade. Urbana. Agora, se ela leva uma cidade até a outra, ela é chamada de via rural. Urbana inicia e termina dentro da mesma cidade. Rural leva de uma cidade até outra. Pista de rolamento, local da via pública destinada ao tráfego de veículos. Calçada, também chamada de passeio, trânsito seguro para os pedestres. Acostamento, fica vizinho à pista de rolamento, utilizado pelos veículos para emergência, para uma parada, em caso de acidente, e fazer retorno ou virar à esquerda. Ilha, um obstáculo físico redondo na pista de rolamento. Canteiro central, obstáculo físico que separa duas vias. Que é a pista de rolamento, local para tráfego de veículos. Maneira correta do pedestre se locomover nas rodovias, nas bordas da via, na ausência de acostamento. Se tiver acostamento, ele vai pelo acostamento. Em fila única, nada de ficar um do lado do outro conversando, tem que ser na fila única indiana. Sempre que possível, no sentido contrário. O pedestre no sentido contrário, quando possível, né? Se for uma via de mão única e ele estiver indo no mesmo sentido, não tem como, né? Ele no sentido contrário, se você for andando de costas, né? Se for transitar à noite, usar roupas claras. Usar faixas refletivas. Eu não sei nem onde é que você vai arranjar essas faixas refletivas. Vai botar nos braços, na roupa e na mochila, mas é o que diz o Código de Trânsito Brasileiro. Calçada. O passeio, né? O trânsito seguro para os pedestres.
Quando é permitido o veículo automotor transitar pela calçada? Na entrada e saída de garagem, entrada e saída de estacionamentos, de shopping, de condomínio, de lojas, né? É o único momento que você pode transitar com o seu veículo pela calçada. Acostamento, fica vizinho à pista de rolamento. Professor, Pode falar. transitar ou passar? Isso aí é uma pegadinha, não? Entendi não. Transitar não é proibido? Pode atravessar. Então, porque transitar, ele tá passando, né? Transitar, ele tá passando, né? Transitar ele dá sobre. Porque transitar é ele andar sobre. E quando você vai atravessar a calçada, você passa sobre a calçada, né? É, atravessar. Mas o fato de atravessar significa que você está transitando por cima da calçada. Ok, Beleza? beleza. Transitar é quando você passa por cima da calçada. Agora, o que você pode fazer? É quando estiver entrando numa garagem ou saindo numa garagem. Da sua casa, do shopping. Beleza? Acostamento, fica vizinho ao pista de rolamento. É para o trânsito de pedestres, os veículos podem utilizar para emergência, parada, acidente, retorno ou conversão à esquerda. Ilha, obstáculo físico redondo na pista de rolamento. Canteiro central, obstáculo físico que separa duas vias. Vias urbanas são vias internas de uma cidade. Liga um ponto ao outro da mesma cidade, ou seja, ela começa e termina dentro da mesma cidade. Aqui dá um exemplo: Santos Dumont, Alberto Magno, Avenida do Aeroporto, começa e termina dentro da mesma cidade. As vias urbanas são divididas em 4 tipos: trânsito rápido, arterial, coletora e local. São os 4 tipos de vias urbanas. A gente vai já no próximo slide falar as características de cada uma. Mais uma coisa que eu quero que vocês lembrem, que trânsito rápido, ela tem acessos especiais com trânsito livre. E trânsito rápido, ela tem acessos especiais com trânsito livre, que é isso aqui, ó. Quando eu disse que acessos especiais com trânsito livre, porque ela consegue entrar na via, ó, sem precisar parar. Ela já vem aqui, ó, já está na via. Por quê? Porque aqui não pode passar veículo, essa faixa aqui, ó. Acesso especial com trânsito livre. Então o veículo vem e já entrou na via. Ele não fica aqui parado esperando até a oportunidade de entrar, porque aqui é livre para ele. Só ele vir entrar. A única via que tem acessos especiais com trânsito livre é a via de trânsito rápido. A gente vai ver já o resto das características. Arterial é uma via tão grande que ela liga vários bairros. Um exemplo ali, a Avenida Bezerra de Menezes, não sei se vocês conhecem, não sei se vocês são daqui de Fortaleza. Ela começa no bairro do Antônio Bezerra e ela vai em direção ao centro. Você passa ali pelo Parque Araxá, passa pela Parquelândia, passa pelo Monte Castelo. Ela vai cortando vários bairros. Ela é cheia de semáforos, cheia de cruzamento. Vai cortando vários bairros até chegar no centro. Já a via coletora, ela também tem cruzamentos e também tem semáforos, só que ela começa e termina dentro do mesmo bairro. Não sei se vocês conhecem ali o Conjunto do Ceará. Lá tem a Avenida A, ela começa e termina dentro do Conjunto do Ceará. Ela tem vários semáforos, tem cruzamentos, ela é coletora. Via local, não sei se vocês conhecem algum bairro tipo Conjunto, vou dar um exemplo, até o próprio Conjunto do Ceará, Vila Velha, bairros de Conjunto. O quarteirão, ele tem uma numeração, então um nome, geralmente, tipo assim, Rua 45. O outro quarteirão já é Rua 47. O outro quarteirão já é Rua 49. Então, a via ali começa e termina na outra esquina. Ela começa numa esquina e termina na outra esquina.
Ali é uma via local, ela é bem curtinha, é só um quarteirãozinho. Ela não tem semáforo. A rua de bairro ali ela não tem semáforo, na rua do conjunto. Ela começa e termina no outra esquina. Ela tem cruzamentos, né? Uma esquina e tem outra, mas não tem semáforo. É uma rua coletora. Minto, é uma rua local, é uma rua local. Ela é pequenininha, só ali o quarteirãozinho. É uma via local, ela começa e termina na outra esquina. Começa numa esquina e termina na outra. Ela não tem semáforo, mas tem cruzamento de um lado e do outro. Condomínio fechado. Ou também quando fica dentro de um condomínio fechado. Ela começa e termina ali dentro do condomínio, né? Então é uma via local. Então, via local é aquela ruazinha de bairro, rua 45, rua 47, rua 49. Quando considerar 1062, 1064, 1068, é uma ruazinha que é só um quarteirão. Ela começa numa esquina e termina na outra esquina. Ela não tem semáforo nenhum dos dois lados, mas tem cruzamento, né? Uma ruazinha pequena. Também é chamada de via local, aquelas que ficam dentro do condomínio, né? Só ali dentro é chamada de via local. Tipo, o Aquaville tem ruas lá dentro, o Alphaville, a Cidade Alfa, Mandara, eles são grandes, tem ruas lá dentro, são vias locais, porque são restritas ali dentro do condomínio, não são abertas à circulação. O condomínio é responsável pela sinalização e regulamentação lá do trânsito lá dentro. Responsabilidade do condomínio. A MC não vai lá dentro multar, o Detran não vai lá dentro multar, a Guarda Municipal não vai lá dentro multar, a Polícia Militar não vai lá dentro multar. Por quê? Porque é restrita ali dentro do condomínio. Elas não são abertas à circulação, são para moradores e visitantes. Vias rurais são vias externas da cidade, ligam uma cidade à outra. A Misterral sai ali de Fortaleza e vai até Calcaia, é uma via rural. BR-116, ela passa dentro de várias cidades. Aí ali a Avenida Estruturante, sai ali Calcaia, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Pecém, Mirim, Tururu, Itapipoca. Então as vias rurais, elas ligam cidades. As vias rurais, diferente da urbana, ela só tem dois tipos. É rodovia e estrada. Rodovia tem algum tipo de pavimento. Pavimento é algum tipo de cobertura do solo. Pode ser o asfalto, pode ser concreto, pode ser esses pedregulhos, pode ser paralelepípedo. Agora tem esses pisos de cimento, né, chamado piso intertravado, né? Se tiver uma cobertura na via que liga uma cidade a outra, é chamada de rodovia. Se não tiver cobertura, se for só areia ali, pissarra, carroçal, é chamada de estrada. Então, uma via urbana que liga uma cidade a outra, se tiver pavimento, qualquer cobertura do solo, é chamada de rodovia. Se não tiver cobertura do solo, se for areia, pissarra, carroçal, é chamada de estrada. Vamos aprofundar um pouco aqui nas vias urbanas. Aqui tem os tipos de vias, ó. Trânsito rápido, arterial, coletor e local. São 4 tipos de vias urbanas. Características de cada uma. A via de trânsito rápido, a gente não tem aqui em Fortaleza, via de trânsito rápido. Tinha uma que era ali a Avenida do Aeroporto. Ela era uma via de trânsito rápido, só que agora colocaram um semáforo mesmo na frente do aeroporto. E uma das características da via de trânsito rápido é que ela não pode ter semáforo. Das 4, ela não pode ter semáforo e nem tem cruzamento. É a única que não tem semáforo nem cruzamento. O nome dela é trânsito rápido, então não é para estar ficando parando nela não. Ela não tem semáforo, não tem cruzamento. O que é que ela tem? Acessos especiais com trânsito livre. Para você entrar direto nela sem precisar parar. Bom, você já entrou. Você não precisou parar aqui. Você já entrou. Já está na via. Porque essa faixa aqui, ó, ela não pode passar por ela aqui, ó. Tá aqui, ó. Você entra para entrar lá, né?
Então, ela já entra aqui na via sem precisar parar. Acessos especiais com trânsito livre. Então, não tem semáforo, não tem cruzamento, você já sabe que é via de trânsito rápido. Não tem semáforo e não tem cruzamento, já sabe que é uma via de trânsito rápido. Ela tem acessos especiais com trânsito livre. Qual a velocidade máxima da via de trânsito livre? Da via de trânsito rápido? É o seguinte, pessoal. Quem delimita as velocidades máximas e mínimas é a prefeitura. Aqui em Fortaleza, o prefeito diminuiu as velocidades. Onde era 60, baixou para 50. Onde era 50, baixou para 40. Ali a leste-oeste, eu acho que está 40 a 50 agora. Então, todas as cidades, quem regula a velocidade máxima e mínima é o prefeito. Se você for lá para o sul, lá é 80, é 90, é 100. Lá no sul eu dirijo, eu sou uma tartaruga, pessoal. Acostumado a dirigir aqui, devagarzinho para não levar multa. Quando eu vou dirigir nos outros estados, mas o pessoal sai do bem, mano. Daí, por quê? Porque você fica ali se policiando direto para não passar de 60. Hoje em dia eu fico me policiando para não passar de 50. Já nos outros estados, pessoal, o pessoal anda 80, 90, 120, normal. Pouco tem semáforo, pouco tem fotossensor. Aqui não, toda esquina tem um fotossensor. Nos outros estados não, você anda livre, tá doido, o trânsito flui. Aqui não. É esse engarrafamento torta direita e grilo. Você não tem ninguém na via, mas toda esquina é um sinal, toda esquina é um fotossensor. Então, quando não tem sinalização, a velocidade máxima de uma via de trânsito rápido é 80, quando ela não é sinalizada. Porque se ela for sinalizada, você tem que obedecer a placa. Se ela for sinalizada, você obedece a placa. Porque o prefeito ele bota a velocidade que ele quer. Então vai depender da cidade que você está, vai ser a velocidade. Ele bota a velocidade. Aqui é 50, 60, nos outros estados é 90. 100, normal. Então, se não for sinalizada, quando não sinalizada, lembre disso aqui, ó, quando não sinalizada, porque se for sinalizada, tiver uma placa que limite a velocidade, você vai ter que obedecer a placa. Vai depender do estado que você está, da cidade que você está. Então, quando não for sinalizada, a via de trânsito rápido, a velocidade máxima é 80 km por hora. Se você sabe a máxima, você faz o cálculo para descobrir a mínima. A mínima é a metade da máxima. Se a máxima naquela via é 80, a metade vai ser 40. Então, a velocidade mínima é a metade da máxima. Você faz o cálculo e descobre a mínima. Então, recapitulando, via de trânsito rápido, ela não tem semáforo. Ela não tem cruzamento. O que é que ela tem? Acessos especiais com trânsito livre. Se ela não tiver nenhuma placa que indique a velocidade vai ser 80 por hora a máxima. 80 km por hora a máxima. Se você quiser saber a mínima, pega a máxima e divide por 2. Então lembre desse detalhe, quando não sinalizado. Se tiver sinalização, você obedece o que tem a placa. Porque cada prefeito coloca a velocidade que ele bem entende. Via arterial. A via arterial é uma via longa. Ela é tão grande que ela passa por mais de um bairro. Chega até no outro. A via arterial passa mais de um bairro. Ela é tão grande que ela vai passando pelos bairros. Ela tem semáforo, ela tem cruzamento, vários cruzamentos, e ela é tão grande que ela vai ligando os bairros. Você pega ali uma Avenida Oliveira Paiva, ela sai de um bairro, ali Castelão, vai até Seis Bocas ali no Washington Soares, cheio de semáforo, cheio de cruzamento, é uma via arterial. A velocidade máxima, quando não está sinalizada, se tiver sinalizada, você obedece o que diz a placa. Cada prefeito coloca BR-116, ela liga várias cidades, né? BR-116 é uma rodovia. Ela liga várias cidades. Aqui a arterial ela liga bairros.
A arterial liga bairros. Os bairros são dentro da mesma cidade. A BR-116 ela vai até outros estados. Ela é gigantesca, a BR-116. Ela é uma rodovia. Não confundir ligar bairros com ligar cidades. Viu? Não confundir. A BR-116 ela vai até outros estados. Aí vai longe pra caramba. Ela é uma rodovia. Então, a arterial ela liga bairros, mas ela fica ali dentro da mesma cidade, pessoal. Então, não vai de uma cidade para outra, não. O que vai de uma cidade para outra é uma via rural. Pode ser rodovia ou estrada, dependendo do pavimento. Então, a via arterial, quando não sinalizada, velocidade máxima, 60 km por hora. Quando não sinalizada. Se tiver sinalização, você obedece lá. Se lá disser que é 30, é 30. Se disser que é 20, é 20. Você tem que obedecer. Se você sabe a máxima, para saber a mínima, você divide por 2. Metade de 60 vai ser 30. Velocidade mínima. Até agora, pessoal, está tranquilo questão de trânsito rápido e arterial? Ou está difícil de entender? Tá tranquilo. Pronto, qualquer Tranquilo. coisa, vocês perguntem. Agora nós vamos para via coletora. A via coletora é uma via que ela começa e termina dentro do mesmo bairro. Ela é uma via de bairro. Vocês pensam no bairro que vocês moram, vocês pensam aí, não sei onde vocês moram, vocês pensam numa via que começa e termina dentro do bairro e ela tem semáforos e cruzamentos. É uma via coletora. A diferença da arterial para a coletora é que a coletora começa e termina dentro do mesmo bairro. E a arterial ela vai saindo, passando por outros bairros. A coletora tem cruzamento, a coletora tem semáforo, mas ela só fica restrita dentro do bairro. No Conjunto do Ceará, no José Walter, no Conjunto de Esperança tem Avenida A, Avenida B, Avenida C, Avenida D. Se tiver semáforo, é uma via coletora. Se tiver semáforo, é uma via coletora. Porque cruzamento elas têm em toda esquina. Se tiver semáforo, é uma via coletora. Quando ela não é sinalizada, quando não tem nenhuma placa, a velocidade de uma via coletora é 40 km por hora. Mas o prefeito ele pode botar a velocidade que ele quiser. Ele pode aumentar e pode diminuir. Fica à vontade do prefeito. Então, a via coletora, quando não sinalizada, a velocidade máxima dela é 40 km por hora. Se você quiser saber a mínima, divide 40 por 2. 40 dividido por 2, 20 km por hora. As questões que caem sobre isso, eles vão dando características e você vai tentando adivinhar, né? As características que a questão dá, qual via se trata. E a via local é aquela viazinha de conjunto, habitacional, de bairro ali, que ela é só um quarteirão. A via local, ela começa numa esquina e termina na outra esquina. Se você for no bairro tipo onde será, José Walter, Grande Lisboa, Conjuntos Bancários, Vila Velha, tem vários quarteirõezinhos, né? Que cada um tem um nome, uma numeração, geralmente. Rua 45, Rua 47, aí 1062, 1064, dependendo do bairro, ela começa e termina ali no início de uma esquina e termina na outra esquina. No outro quarteirão já tem outro nome, já tem outra numeração. Então, ela tem cruzamento nas duas esquinas, do lado e do outro, não tem semáforo. Ela é restrita ali só aquele quarteirãozinho. Ou então, aquelas que são dentro do condomínio, né? Também são vias locais, são restritas só ali dentro do condomínio. Elas são só quarteirões ou ruas de condomínio. Elas não têm cruzamento. Elas não têm semáforo, mas tem cruzamento nas duas esquinas, né? São cruzamentos. A velocidade máxima é 30 km por hora. E a mínima é a metade, 15 km por hora. Então, cuidado para não confundir. Ó. 60, 80, 60 e 40, aí pula para 30. Cuidado para não confundir. 80, 60 e 40, aí a rua local é 30 km por hora. Então, vocês vão ter que aprender essa tabelazinha aqui, ó, com as características.
Tem que aprender porque com certeza vão cair questões sobre esse assunto. Vamos tirar aí um dia, vou dar uma estudadazinha nessa tabela. Qualquer coisa vocês podem perguntar. Essas especiais para o trânsito livre. Agora chegamos aqui nas vias rurais. As vias rurais, elas só tem duas, são as rodovias e são as estradas. A diferença da rodovia para a estrada é que a rodovia ela tem algum tipo de pavimento sobre o solo. Pode ser concreto, asfalto, cimento, pedregulho, paralelepípedo, piso intertravado. São pavimentações feitas pelo homem. Uma construção sobre o solo ali. A estrada, ela não é pavimentada. Ela é ali areal, carroçal, pissarra, né? Aí aqui, pessoal, vocês vão ter que observar se é... Professor, ficou sem áudio. Tá sem áudio para todo mundo ou só para o Augusto? Pra mim tá de boa. As outras pessoas me Tá de escutam boa bem? também. Então vou pedir aqui para o Augusto entrar e sair novamente. Sair e entrar, né? Tá Então, bom, vou entrar e vou sair novamente. vai lá, esperar aí uns 10 segundos aí, ver se... Então, pessoal, aqui nas vias rurais, vocês vão ter que observar um detalhe. Deixa eu só passar aqui, ó. Quando a gente fala em pista simples, pessoal, é uma pista que ela não tem obstáculo que a divida. Aqui, ó, o que está dividindo aqui as mãos, ó, são as faixas pintadas, né? Pronto, deu certo para o Augusto aí. Pronto, Augusto, aqui, ó, só falei vias rurais, a gente falou sobre diferença de rodovia para estrada, que a rodovia ela tem um tipo de pavimento em cima, pode ser cimento, pode ser concreto, pode ser asfalto, paralelepípedo, piso intertravado, pedregulho, algum tipo de pavimento feito pelo homem é uma rodovia. Se ela for crua zona, na areia, pissarra, carroçal, ela é uma estrada. Aí eu passei para essa foto aqui, ó. Aqui, ó, é uma pista simples, né? Ela é dividida apenas por uma sinalização horizontal. Sinalização horizontal, pessoal, você pensa no horizonte, chão, horizonte, deitado. Horizonte, deitado. Então, deitado, a gente pensa no chão. Então, a pista simples é quando ela é dividida por uma sinalização horizontal. Sinalização horizontal aqui, no caso, é o desenho aqui das faixas, ó. Faixa amarela indica 2 sentidos. Aqui, faixa amarela contínua, a gente vai ver mais na frente o que significa cada faixa. Faixa amarela contínua, ela diz que tem 2 sentidos e contínua não pode fazer ultrapassagem, né? Não pode trocar de faixa aqui, para sua segurança. Então, se for dividida a via apenas por sinalização horizontal, se for dividir a via apenas por sinalização horizontal, é uma pista simples. Por quê? Porque a divisão dela é apenas um desenho no chão. Agora, se ela for dividida por um obstáculo físico, aqui tem os guarda-reios, e aqui tem areia mesmo, areia, capim, mas está dividindo a via. Então, isso aqui é uma pista dupla. Esse sentido é lá para quem vai, ó, apenas um sentido, porque ó, faixa branca, ó, apenas um sentido. Para quem vai, e aqui para quem vem, ó, faixa branca, apenas um sentido, e as placas estão viradas para lá, ó, então para quem vem e aqui para quem vai. Então, pista simples, ela é dividida por um desenho no chão, que é chamado de sinalização horizontal. Ela é simples porque é um desenho no chão. Dupla, ela está dividida por um obstáculo físico. Um obstáculo físico. Sendo um obstáculo físico, pista dupla. Se for um obstáculo que é apenas uma faixa no chão, só um desenho no chão, é pista simples.
Aí vamos para cá. As vias rurais, falamos da característica, rodovia pavimentada, estrada não pavimentada. Aí vem essa velocidade máxima nas rodovias em pista dupla. Rodovia de pista dupla é uma rodovia que ela é separada por algum obstáculo físico. Pode ser guarda-reio, pode ser um buraco, que é um buraco, pessoal. Que é um buraco, só que ali o mato cresceu, mas que era um buraco. Para você não descer e subir do outro lado ali, que é um buraco. Então, em pista dupla, os veículos que são automóveis, caminhonetas e motocicletas são os veículos pequenos. Automóveis, os nossos carros normais. Caminhonetas, a gente vai ver mais na frente, mas caminhoneta é uma picape cabine dupla. Uma picape cabine dupla, tipo um Hilux, cabine dupla, um S10, cabine dupla. Ali é uma caminhoneta. A gente vai ver um pouco mais na frente, ainda hoje. Então, se for em pista dupla, que tenha divisão por um tipo de obstáculo físico, a velocidade máxima desses veículos aí, numa pista dupla, é de 110 km por hora. O automóvel, que é o carro pequeno, a motocicleta, a motoca, né? E a picape, cabine dupla, elas podem transitar até 110 km por hora se não for sinalizado. Como assim? Se tiver lá dizendo que é 40, vai ser 40, porque o prefeito assim o quis. Mas se não for sinalizada, a velocidade máxima é 110 km por hora. E os demais veículos? Caminhão, ônibus, o que for, 90 km por hora. A pista dupla ela é mais segura, pessoal. Ela fica dividida por obstáculos, muito mais segura. A pista simples, qualquer descuido aqui, o cara for na contramão, é uma batida de frente, uma batida frontal, é a batida mais perigosa, uma colisão frontal. As duas velocidades são somadas. Se um carro está a 100 e o outro está a 90, é uma colisão a 190 km por hora. É doidão. É encomendar a alma a Deus. Meu Deus, estou chegando. Por favor, me aguarde. Então aqui é muito inseguro aqui, ó. Apenas uma faixa. Aqui não, aqui o carro se bate aqui, ó. O carro se bate aqui, não vai para o outro lado. O carro cai aqui, fica por aqui às vezes. Mas lá é muito inseguro. Então, em pista dupla, 110 km por hora, quando não sinalizado. Em pista simples, 100 km por hora, quando não sinalizado. Os mesmos veículos, automóveis, caminhonetas e motocicletas. Então, quando você for pensar em velocidade máxima nas rodovias, você vai observar se ele fala de pista dupla ou se ele fala de pista simples. Depois você vai observar os veículos. Se for motocicleta, caminhoneta e automóveis, na pista dupla, 110. Na pista simples, 100. Isso quando não for sinalizado. Se tiver uma placa lá que diga velocidade, você vai obedecer a placa. Os demais veículos, nem importa se é dupla, nem importa se é simples. Na rodovia, a velocidade máxima para os demais veículos é 90 km por hora. Você só vai se preocupar se for automóvel, caminhoneta e motocicleta. Se for um desses três, você vai perguntar ou vai procurar onde diga se é pista dupla ou se é pista simples. Você vai olhar. Agora, se se tratar de um caminhão na rodovia, 90. Um ônibus na rodovia, 90. Trator na rodovia, 90. Não importa. Porque dupla ou simples tem a mesma velocidade. Micro-ônibus na rodovia, 90. Não importa se é duplo ou simples. Aí se eu perguntar a você, qual é a velocidade máxima de um automóvel na rodovia? Depende. Se for em pista dupla, 110. Se for em pista simples, 100, quando não sinalizado. Velocidade máxima de uma motocicleta na rodovia, quando não sinalizada, depende. Se for em pista dupla, que é separada por um tipo de obstáculo físico, 110. Se for em pista simples, que é separada apenas por um desenho no chão, vai ser 100.
Então, vocês vão ter que... Professor, Pode falar. isso o senhor está falando de rurais, né? Porque na normal é 80, não é isso? Nós estamos falando de rodovias, vias rurais. Isso, porque se o senhor fizer a mesma pergunta e não for rural é 80, né? Sim, mas a gente está falando de vias rurais, beleza? Ok. Não confundir rurais com trânsito rápido, beleza? Trânsito rápido são vias urbanas. Então, se perguntar uma rodovia, qual a velocidade máxima para automóvel, caminhoneta ou motocicleta, você vai ter que saber se é pista dupla ou pista simples. Se for pista dupla, 110. Se for pista simples, 100. Beleza, Wanderlei? Você vai ter que saber na pergunta se é rural, se é urbano. Aí depois você vai saber qual tipo de via você está falando. Se for urbano, pode ser trânsito rápido, arterial, coletoria local. Se for rural, rodovias e estradas. Vocês vão ter que decorar essas duas tabelinhas aqui, ó. Porque com certeza cai questões sobre esse assunto. Então tem que aprender essas duas tabelinhas aqui. Até agora, tá tranquilo? Sim. Pronto. Aí agora, se for estrada, estrada é muito fácil, pessoal. Qualquer veículo, se não for sinalizado, qualquer veículo, a velocidade máxima é 60 km por hora. Não importa se é dupla, se é simples, qual veículo é, não importa. 60 km por hora. Não importa. Velocidade máxima, quando não sinalizada em uma estrada, independente do veículo, independente se é dupla, independente se é simples, 60 km por hora. Tranquilo até aí? Alguém não entendeu alguma parte aqui, quer que eu repita, quer que eu fale mais alguma coisa? Vou entender que vocês compreenderam. Vocês estão me ouvindo aí? Dá só um ok aí para me saber? Sim, tá tranquilo. Pronto, beleza. Ok. Ok. Então aqui, o que eu posso fazer é tirar dúvidas, mas vocês vão ter que aprender essas características, essas velocidades. Qualquer dúvida me pergunta. Agora nós vamos falar sobre a documentação dos veículos. Documentação dos veículos, né? A gente vai começar aqui pelo certificado do registro do veículo. CRV. Para que isso fique mais fácil vocês entenderem, nós vamos comparar o certificado de registro do veículo com a nossa certidão de nascimento. A nossa certidão de nascimento, quando a gente nasce, nossos pais nos registram o carro do mesmo jeito. Quando ele sai da concessionária, né, nós saímos lá da maternidade. Né? O carro, quando sai da concessionária, vocês vão ter que registrar o veículo no seu nome. Nossos pais registram a gente no nome deles também, como pais, né? Então, o registro ele é análogo à certidão de nascimento. Ele não é de porte obrigatório, você não tem que andar com ele no carro. Mesma coisa, a nossa certidão de nascimento, a gente não anda com ela direto para cima e para baixo, ela fica guardadinha em casa. Mesma coisa é o registro. Não precisa portar no veículo, é igual no certidão de nascimento, a gente não anda com ela. Todo veículo automotor, ou veículo elétrico, ou veículo articulado, ou veículo reboque, ou semi-reboque, a gente vai ver ainda hoje mais na frente, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito. O órgão executivo é um departamento, a gente vai ver mais na frente também. O órgão executivo de trânsito do Estado, aqui no nosso país a gente tem 26 estados, né? E temos o Distrito Federal, que ele é a capital, ele tem função de estado e de município, né? Então, no estado, né, o órgão executivo estadual é o DETRAN. O órgão executivo estadual é o DETRAN. Vou mostrar aqui um veículo articulado. Aqui tem esses ônibus que são chamados de ônibus sanfona, né? Aqui um caminhão que ele puxa outro
outra parte dele aqui, ó, ele é articulado, ele tem duas partes, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó, articulado é um caminhão. Aqui é um semi-reboque, tá em cima do cavalo trator. Vocês estão vendo aí? Tá conseguindo ver, então? Vocês conseguem ver aí? Sim, professor. Pronto. Então, articulado é porque eles são duas peças, né? Por exemplo, esse caminhão aqui, pessoal, aqui ó, é um caminhão. Aqui é um caminhão que ele pode andar sozinho e aqui é um semi-reboque que ele está apoiado sobre. Então, são duas peças, né, que estão, de alguma maneira, juntas. Articulado porque são duas, né? Deixa eu ver aqui. Aqui articulado, olha, essa peça é emendada nessa outra, nesse veículo. Então, articulado é quando são duas partes, são ligadas à outra. Beleza? A gente vai ver mais na frente também. Deve ser articulado, reboque ou semi-reboque, a gente vai ver já também. Deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no município de domicílio ou residência do seu proprietário na forma da lei. Então, eu moro aqui em Fortaleza, né? Eu nunca comprei um carro zero na minha vida, não sei nem como é que é, deve ser um negócio muito bom, né? Mas quando você tira um carro da concessionária, você tem um mês para ir registrar o bichinho, né? Seu filho, né? Você tem um mês para ir registrar o bichinho. Você leva ele lá pro Detran para fazer o registro, é feita a vistoria do veículo, ele vai ser licenciado, vai ser emplacado, né? Aí nosso pai leva para o cartório para dar um nome, né? A gente vai lá e coloca a placa do veículo, né? Comparando assim com o ser humano, né? Então, tem que levar para o Detran. Não entendi, Mayara, a situação aí. Pode explicar melhor, por favor? Se eu comprar em um estado, posso registrar em outro? Pode. Você vai registrar onde você mora. Por exemplo, o meu carro, pessoal, é de São Paulo. Quando ele chega aqui, ele vai ter que passar para o meu nome, né? Já que eu comprei. Aí você vai fazer a mudança de proprietário, né? Você vai ter que registrar, tirar do nome da pessoa e passar para o seu. Aí coloca para o meu nome. Agora a questão lá, porque eu já vi muitos carros, quando o veículo com placa de outro estado, tem algum problema? Não entendi a pergunta, pode repetir, Augusto? Aqui em Fortaleza tem muitos veículos com placas de outro estado, tem algum problema? Tipo, Santa Catarina? Não tem não. Agora é o seguinte, né? Se você for passar para o seu nome e você tem endereço aqui, tem que botar no endereço daqui. E se for a placa antiga, né? Deixa eu mostrar aqui as placas aqui para vocês verem. A gente vai ver já, mais na frente também. Peraí. Professor, o intervalo é 8 Pronto, começou o intervalo agora, pessoal. Vi agora, foi mal. Então, a gente continua após o intervalo, beleza? Show. Bom lanche aí para todo mundo. Até mais, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.